programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Ela vem com um sorriso no olhar, trazendo brilho pra iluminar histórias que nos fazem sonhar. Soninha sabe como nos encantar. No rádio a voz dela ecoa, cada frase é melodia que voa, com palavras transforma o dia. Momentos de pura magia, momentos com Soninha no ar. Momentos com Soninha no ar. Boa tarde também a você, minha querida telespectador e telespectador aqui da elitv.com.br. Estamos ao vivo diretamente aqui do estúdio da Rede Elite de Comunicações em Guarulhos, São Paulo, nesta data finalizando o nosso mês de outubro, um mês que passou muito depressa, um mês cheio de comemorações, um mês que eu só posso agradecer a você que nos acompanhou o mês todinho, hoje dia 29 de outubro de 2025 e tudo passando muito depressa. Mas eu quero agradecer a você que nos acompanha todas as quartas-feiras, diretamente aqui da Rede Elite, e mandam o seu carinho, suas mensagens, e nós estamos sempre aqui recebendo com muita alegria você que nos acompanha, nos assiste, você que envia carinhosamente sua mensagem, seus áudios. Nós só temos que agradecer. E por isso eu quero desejar a todos uns momentos muito bonitos. Como vocês estão vendo, hoje será um programa muito especial. Um podcast falando de amor, de alegria, músicas, louvores e sabe, enchendo o nosso coração de paz, enchendo o nosso coração daquela necessidade que nós temos espiritual de pensarmos em Jesus nesses momentos tão especiais que nós recebemos os nossos convidados. Eu quero agradecer a você que está aí no Rio Grande do Norte, através da Rádio Paineira FM, muito obrigada. A você que está no Rio Grande do Sul, através da Rádio Marconi, nos acompanhando, obrigada. A você que está em Brasília, através da Metrópole FM, Distrito Federal, um grande abraço nosso. E também a você do Rio de Janeiro, através da Master FM. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, porque hoje nós vamos falar de algo que nós estamos precisando, de amor, paz e união. Hoje nós vamos falar muito, nós vamos louvar, porque os nossos convidados, como vocês estão vendo, é uma família maravilhosa, uma família abençoada, uma família que teve um chamado muito especial e que cantam sobre Jesus, transformam vidas e estão aqui conosco
a família Oliveira. A nossa querida matriarca é a mãe. Tudo começou, acho que com ela, viu? Luciana Oliveira, seja muito bem-vinda, minha querida. Fique à vontade para cumprimentar os nossos ouvintes, telespectadores, meu amor. Seja muito bem-vinda aqui, é uma honra recebê-los, viu? Muito boa tarde, gente, para todos os ouvintes, todos que estão assistindo aí. Quero agradecer, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar Muito aqui obrigada, meu amor. com a Sônia, que é uma pessoa maravilhosa também. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui nessa tarde juntamente com você. Muito obrigada, nós estamos felizes. E também o patriarca, não é? Rodrigo Oliveira. Seja muito bem-vindo, essa família maravilhosa Oliveira, que fazem tanto sucesso. Fique à vontade de cumprimentar as pessoas que precisam tanto, que desejam tanto ouvi-los. Seja bem-vindo. Boa tarde, na pessoa da Sônia, quero cumprimentar todos os ouvintes. Que Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês, falando um pouquinho da trajetória, da história da família Oliveira. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E agora vamos para Ana Carolina, não é? Seja bem-vinda, Ana Carolina Oliveira. Olha, essa família é muito abençoada. Fique à vontade, meu amor. Boa tarde, gente, a todos os ouvintes da Rádio Eli, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gratidão, Sônia. Sônia é uma amiga querida, como minha mãe já disse. Tivemos o privilégio de conhecer em um dos nossos trabalhos, aqui em Guarulhos, na Feira do Circuito das Malhas. É uma homenagem a vocês. E lá nós fizemos uma amizade, conversamos e essa amizade se estendeu. E nós estamos aqui nessa tarde, privilegiados de estar aqui, honrados e muito agradecidos. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de todos que estão ouvindo. Continuem nos acompanhando. E agora, gente, para finalizar, acho que ela é a caçulinha, viu? Maria Gabriela, linda. Você fica à vontade, meu amor. Obrigada por estar aqui conosco, viu? A câmera ali. Nós estamos todos juntinhos assim, hoje muito especialmente com essa família maravilhosa no nosso estúdio. Fique à vontade, meu amor. Olá, gente! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Gabriela Oliveira, sou a mais nova da família Oliveira. É um prazer estar aqui nessa tarde junto com a senhora. E vocês estão convidados a, nessa tarde, conhecer mais um pouquinho sobre a família Oliveira. Essa família Oliveira faz muito sucesso. Bem, eu vou abrir o podcast falando assim, sabe aquele dia que você tá meio tristinha, meio tristinho, que alguma coisa não deu certo, que você baixa um pouquinho a tua alegria. É nesse momento que nós buscamos a nossa paz interior, uma palavra, uma música, um louvor que acalme a nossa alma e que nós voltamos a ter mais ânimo, mais alegria e continuarmos. E é sobre isso que nós vamos falar. E vamos agora abrir agora nós vamos abrir não só um pequeno intervalo, mas uma homenagem à família Oliveira e a você que está nos acompanhando. E logo mais voltaremos. Seu animal de estimação é um membro da família. Quando precisar de cuidados médicos, leve-o a quem cuida com carinho e dedicação. A Clínica Veterinária do Limão é tudo de bom. Avenida Deputado Emílio Carlos, 249, no bairro do Limão. Informações, ligue 3965-8382 ou 3965-8282. Clínica Veterinária do Limão. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio.
Olá, estamos de volta. Você que está chegando agora, estamos aqui no podcast Momentos com a família Oliveira. A família Oliveira, elas são muito conhecidas, muito famosas. Por quê? Porque elas transformam vidas com os louvores, cantam, abençoam e participam de vários trabalhos sociais também. E é uma honra estar recebendo a família Oliveira aqui e contando toda essa história de como essa fé começou, por quem começou e como isso se transformou num trabalho tão lindo oferecido a Deus e às pessoas que necessitam tanto de ajuda. Participe do nosso podcast através do nosso celular aqui da Eli TV 11 99439 6897. Bem, eu quero agradecer aqui a presença de todos, a sua presença. E eu vou fazer uma pergunta para a matriarca Luciana Oliveira. Meu amor, mais uma vez, muito obrigada. E eu quero saber de tudo, tá? Eu quero saber de como tudo isso começou, querida. Como você começou a sentir no teu coração esse dom maravilhoso que vem de Deus, claro, não é? De servir ao próximo, louvando, adorando e formar esse ministério dentro da tua casa. Dentro da minha casa, graças a Deus por isso, né? Então, Sônia, eu congrego na Assembleia de Deus do Madureira, né? Sim. O pessoal sabe aí que nos acompanha há 34 anos. Um abraço, viu? A todas as pessoas que congregam lá na sua igreja, viu? Um grande abraço nosso. O nosso pastor presidente, tem pouco tempo, né? Que faleceu, que era o pastor Clementino Barbosa, Oliveira também. Sim, Oliveira. E assim, agora nós estamos com o pastor Igor e com a pastora Marina, né? Que vieram da Debras. Somos liderados por eles. Sim. Mas a nossa igreja mesmo, onde a gente congrega, a nossa igreja local, é no Jardim Presidente Dutra, meu pastor Edilson Souza. E assim, tem 34 anos que eu me converti na Assembleia de Deus do Madureira. 34 anos, para a glória de Deus. E aí quando eu fui casada, no meu primeiro casamento, Sim. tenho 2 filhos, que Sim. é o Washington e o Wallace. E aí, por uma consequência da vida, a gente acabou se separando, né? Sim. E fiquei um tempo sozinha e depois aí eu me casei com o Rodrigo e tive as minhas meninas. E eu sempre fiz a obra de Deus, eu sempre cantei nas igrejas, eu sempre gostei, eu ministrava logo que eu me converti. Agora que eu dei uma parada, agora a gente só louva. Mas quando elas nasceram, eu já ia para a igreja, então elas pequenininhas, eu levava elas comigo e eu já levava, quando chamava, vem irmã Luciana louvar, eu levava elas comigo e colocava um microfone. Eu pedia 2 microfones, era um para mim e um para elas. Sim. Aí elas ficavam do meu lado assim, louvando, e a Carolina primeiro, depois nasceu a Gabriela com 3 anos, ela já tinha essa vontade de pregar, e quando ela era pequenininha ela falava assim... Ela já tinha vontade de pregar. O pessoal perguntava assim pra ela, né? O que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser pastora. E assim, a gente terminava de fazer o serviço em casa, né? E eu terminava tudo, sentava os 4 no sofá e fazia cultos com ele na minha casa. Os 4 filhos, né? Os 4 filhos. 4 filhos. 2 meninos e as meninas. E aí... eu fui vendo que elas tinham essa vontade, né? E eu falei, não, eu vou me disponibilizar. E foi quando a gente começou a andar, né? Tem 12 anos que a gente tá. 12 anos. Né? Ela começou com 3 anos, a Gabriela. 3 aninhos. Já fez 15 anos Gabriela, agora. Ela linda, viu, gente? Linda. E aí a gente tá aí, né, fazendo a obra de Deus, a gente não mede esforços, a gente tem dia da gente ir de manhã, de tarde, à noite, vigília, quem nos acompanha sabe. Tem hora que a gente tá aqui, tem hora que a gente tá ali, a gente até confunde a cabeça do pessoal. Eu sei, eu imagino, nossa, deve ser, porque já há tempo que eu estou convidando a família, mas hoje eu consegui, gente, hoje eles estão todos aqui. Minha querida, e a partir desse momento,
de responsabilidade para com a tua família e para com Deus. Como você viu nas crianças essa vontade de pregar e estar participando da igreja? Isso não deu assim em você um medo, da responsabilidade desse caminho que elas seguiram como mãe? Medo não, Sônia, porque quem acredita em Deus não tem medo, né? Assim, sim. Nós temos assim algumas restrições, né? Quando a gente começou, preocupações, muita preocupação, porque quando a gente começou, muita gente não entendia, né? Elas começaram muito pequenas. A Carolina começou desde o ventre, a Gabriela começou também, né? Quando a Gabi nasceu, tinha um louvor que eu louvava, que eu coloquei, e você via que ela já reconhecia aquele louvor logo que ela nasceu, né? E porque ela ouvia desde o ventre, né? Eu louvando. Então, assim, muitas pessoas não... Primeiro porque muitos não acreditaram, né? Você sabe que tudo aquilo que a gente começa, né? Eu acredito que hoje você, estando na posição que você se encontra hoje, quando você começou, muitos duvidaram, né? E às vezes as pessoas nem acreditam na gente, né? E é o que mais, viu, Luciana? É o que mais acontece. É verdade. Quando nós começamos um caminho, que foi um caminho que Deus nos concedeu, não é? Que a gente percebe, era isso, era Sim. aqui que era nesse momento que você se encontra. As pessoas duvidam muito. Sim, bastante. E assim, não é pessoas longe não, tá? É bem de perto, bem de pertinho de você. É verdade, gente. Né? E assim, aí eu comecei com elas e foi muito difícil, porque, como eu falei, como o Rodrigo, meu esposo, ele trabalha bastante, então... E no começo ele também não acreditou muito, ele falava pra mim assim, Luciana, agora você vai viver de agenda... Né, você vai viver para cima e para baixo com essas meninas, né? E eu falava para ele, tenha paciência, né? Tenha paciência, porque tudo se ajeita. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Deus nos chamou, nos colocou essa responsabilidade. E eu costumo dizer assim, que quando você entende o chamado, porque cada um de nós temos um chamado. Ele tem o dele, a Gabriela tem o dela, a Carolina tem o dela, você tem o seu, sim, é verdade, né? Eu tenho o meu. Mas assim, Deus aprove que nós nos ajuntássemos, né? Hoje eu entendo o que Deus fez na minha vida lá atrás, para que eu tivesse a família que eu tenho hoje, que é exatamente para adorar o nome do Senhor. Então, quando eu entendi isso, foi muito difícil, porque como eu falei, você não encontra apoio, muitas das vezes até dentro da sua própria igreja, né? As pessoas elas não entendem, né? E a gente começou muito cedo, né? E então, com 3 anos, a Carolina tinha o quê? A Carolina tinha... Quantos anos? 11 anos? Não, 7. 7 anos de idade e a Gabriela 3, né? E pegar essas meninas e andar de Uber, né? Muitas das vezes, né, eu não tinha um carro próprio ainda, o carro que tem, o Rodrigo vai trabalhar com ele, então muitas das vezes eu ia... de Uber com elas, até mesmo arriscando a vida, né? Então assim, o pessoal falava assim, nossa, Luciana, você é doida, essas meninas pequenininhas, elas não estudam, essas meninas estão cansadas, né? Mas assim, em todo o tempo, eu nunca vi cansaço nelas, eu nunca vi assim, desânimo, eu nunca vi assim, ai mamãe, eu tô cansado, hoje eu não quero ir, eu não tô com vontade, muito pelo contrário, sabe assim, tudo que eu falasse assim, né, ou aparecesse aqui agora, por exemplo, a gente está em casa ou a gente está em outro lugar, olha, sim, tem como vocês virem aqui a louvar a Deus? Às vezes a gente estava cansada, sabe, assim, com vontade de ir para casa, mas não, vamos passar ali primeiro, porque olha, surgiu esse convite agora, a gente vai. E é uma obra incessante, não é? Sim, 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 sabe? Então assim, tem uma hora que você tá aqui, tem uma hora que você tá ali, e é uma coisa assim, uma caixinha de surpresa. Servir a Deus é uma caixinha de surpresa agradabilíssima, né? Que a gente ama fazer a obra de Deus. Eu costumo dizer assim que hoje eu me encontrei, né? Porque todos nós, quando a gente se converte, você entra na igreja de um jeito e aí você vai procurar o seu caminho. O Senhor, Ele vai mostrar para você para que Ele te chamou. Então, agora eu vou falar um pouquinho com o Rodrigo, que é o pai,
que está aqui nos acompanhando, faz parte e tal, e que a princípio também falou, como que vai ser isso com as minhas filhas? Não foi, Rodrigo? Sim, verdade. Querido, eu quero te ouvir, queremos te ouvir. Como você passou a entender que realmente o Senhor também estava te chamando para essa obra? De louvar, quando foi que você passou a entender, a minha mulher está certa, minha companheira, minhas filhas, como foi isso para você? Como a Luciana disse, né, eu particularmente nasci no berço evangélico. Sim. As meninas também nasceram no berço evangélico e também tinha o meu ministério de louvor. Louvo a Deus desde os 3 anos de idade. Desde os 3 aninhos. Já estava preparado. E quando a Luciana realmente começou, na época, eu realmente acabei desacreditando, achei que talvez não daria certo. Sim. Né, porque elas sempre foram muito comprometidas naquilo que elas faziam. Então elas, de fato, elas mergulharam. Né, tinha dia de ter compromisso de manhã, à tarde, à noite. E eu trabalho no hospital, sou formada em enfermagem, trabalho no hospital. E na grande maioria das vezes não conseguia acompanhá-las. Sim. Elas iam realmente sozinhas, passavam, né, praticamente às vezes o dia, né? Nunca deixaram de fazer os compromissos dentro de casa, arcava com os compromissos, com as responsabilidades de casa e ainda conseguia realmente dar conta do ministério. E por várias vezes realmente cheguei a questionar. Eu falei, Luciana, pelo amor de Deus, né? Será que vai dar certo? Você não está cansada, né? Tem que ter um pouco mais de tempo realmente para descansar. Sim. E ela persistiu realmente e Deus honrou e tem honrado o ministério delas. E elas têm crescido realmente uma extensão muito grande de Deus e elas têm vivido promessa realmente aquilo que Deus prometeu para elas lá atrás. Elas têm visto e vivido se cumprir essas promessas na vida delas. Tão novinhas, não é? Eu vou falar com a Ana Carolina. Ana Carolina, você que é tão, assim, tão mocinha, tão nova, como você se sente adorando a Deus e convivendo com tantos jovens que muitas vezes devem achar você muito diferente e nem acreditam. Eu falo, como que essa menina canta, louva a Deus e ainda transforma as nossas vidas e convive com alegria conosco. Como é isso para você, tão novinha? Sim, essa questão de ser diferente, de fato todos pensam isso. Desde a época de escola, né? Um jovem cristão, ele enfrenta diversas batalhas e questionamentos desde a época de escola. Tanto na escola quanto na faculdade, trabalho, pessoas às vezes com oposições, né, diversas opiniões, uma opinião diferente da sua, acaba questionando e se perguntando o porquê da sua fé, o porquê que você segue a Cristo, o porquê que você leva a vida que leva, seguindo princípios e valores que foram ensinados desde berço. Só que eu sempre costumo dizer, e eu digo isso desde pequena, eu particularmente não me vejo fora da presença de Jesus. Jesus é o que me completa, é o que me faz bem. Todos nós precisamos de Deus, né? Muito. Existe eu posso dizer assim, colocar essa frase, que existe um buraco dentro do nosso coração que só pode ser preenchido por Jesus. Somente Ele pode... Que é um cantinho só dele. Somente Ele pode suprir as nossas necessidades. Nós podemos ter tudo, né? Nós podemos ter casa, carro, dinheiro, mas nada nos satisfaz tanto quanto a presença de Deus. Somente nele nós somos completos, nele nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. E é o que está escrito em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas se perseverarmos e formos fortes até o fim, porque Jesus disse isso para nós, jovens, vocês são fortes. Se formos fortes e fiéis até o fim, nós podemos todas as coisas e Ele nos fortalece. E na fase de transição da sua vida, na fase que você era menina, aí começou a se tornar mocinha, começou a se enfeitar, porque tem muitas pessoas que falam assim, não,
não pode, é pecado. Muitas coisas falam, não, é pecado. E como você se via? Você fala, será que eu posso? Você chegou a ter essa dúvida? Será que eu posso fazer isso? Será que isso não vai causar um problema dentro da igreja? Comigo louvando, com a minha família? Aconteceu isso com você? Sim, existe a vaidade e o autocuidado. Vaidade, o autocuidado em excesso se torna vaidade, e a Bíblia diz que a vaidade não provém do Senhor. Mas nós devemos e podemos sim nos cuidar, sermos cuidadosas com a nossa aparência, ter o amor próprio acima de tudo. Eu acho que isso é muito importante. E a própria Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E as pessoas sempre costumam dizer, inclusive até a Gabi, em uma de suas ministrações uma vez disse isso e eu guardei para mim, que o Espírito Santo ele não habita em templos sujos. Né? Então, como oferecer a ele uma morada suja? Como oferecer a ele uma morada mal cuidada, maltratada? Então, nós precisamos nos cuidar. Quando nos cuidamos, nós valorizamos a Cristo e resplandecemos Jesus, o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. E ele enche a nossa aparência de beleza, não é? Sim, com certeza. Porque ele nos dá o sorriso, nos dá a alegria, nos dá o ânimo. Jesus é tudo, não é? E essa missionária, a pequena Gabriela, eu gostaria que ela falasse, Gabriela, você tem uma carinha tão linda, tão gostosa da gente ficar te olhando assim. Você é muito linda, vocês. Obrigada. É porque você tem aquela carinha de menina, sabe? Então, como é isso para você? Você é uma missionária tão novinha. Como é levar a palavra de Deus cantando com a sua irmã linda, com essa sabedoria toda? Você não fica assim... Será que eu vou superar os meus pais? Será que estou bem? Como que eu estou pregando? Como você estuda a palavra para passar na tua igreja, para passar para as pessoas? E, acima de tudo, o louvor, que eu sei que o louvor você canta muito, vocês. Mas a palavra de Deus em si, que é a força maior. Como você estuda? Assim, respondendo à primeira pergunta, né, de como eu me sinto, primeiramente eu me sinto muito grata a Deus por essa oportunidade de ser tão jovem na presença dele e já ter uma caminhada com Cristo. Sim. Eu não me vejo sem Jesus. Jesus, ele é o amor da minha vida e desde criança estar na presença de Deus, pregar a palavra de Deus é muito gratificante para mim. E como eu estudo a palavra de Deus? Como eu comecei a ministrar? Desde os meus 3 anos de idade, quando eu era muito pequenininha, eu ainda não tinha tanto conhecimento da Bíblia e nem sabia falar direito. Então quem sempre me ajudava era minha mãe. No começo de todas as minhas pregações, a minha mãe sempre me ajudou muito. Sim. Aí eu fui crescendo e desenrolei, já comecei a estudar a Bíblia sozinha, agora eu ministro a palavra do Senhor. E o Senhor, ele sempre me usa, é gratificante ser usado na presença de Deus. Mas ele te usa, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você sentiu em algum momento a necessidade de falar, pai, mãe, eu não estou bem, eu preciso entender a palavra, porque é muito difícil, cada um interpreta de uma forma. Você sentiu essa necessidade da proteção da tua mãe, do teu pai, na hora da pregação ou um pouco antes? No sentido de, será que eu vou pregar e as pessoas vão entender? É isso que eu entendi? O começo? Isso, sim. No começo, sim. Basicamente. Não Porque é? a minha mãe, ela sempre me explicava muito, assim. E às vezes também tem a questão da timidez. E aí eu ficava receosa às vezes, mas a minha mãe, ela sempre me deu um apoio. Ela falou, não, você é usada na presença do Senhor. Aí ela sempre me dava o esboço, estudava junto comigo e eu entendia. Entendia. Qual parte da Bíblia, ao estudar, mais marcou o teu coração? Porque sempre existe algo na palavra de Deus que se torna inesquecível, que é um momento que você se apega.
Qual foi esse momento na sua vida? Eu acredito que estudando os evangelhos de Jesus e também as epístolas do apóstolo Paulo. Porque quando nós abrimos o Evangelho de Jesus, todos os evangelhos, e vemos a trajetória de Cristo, o amor que ele teve pelas pessoas em que ele operou milagres, o amor que ele teve quando ele entregou a sua vida naquela cruz, é algo que realmente te traz aquela certeza, não, o meu lugar é aqui. Porque se um Deus tão soberano me amou assim, então não tem outro lugar em que eu me sinta bem do que na presença de Deus. Então os evangelhos e também as epístolas de Paulo, que nos ensinam verdadeiramente a como ser um verdadeiro cristão. E aí foi aí que você realmente entendeu que você era de Jesus, é de Jesus e precisaria dar continuidade ao que Deus te mostrou para fazer, não é? Sim, e muitos momentos também em que eu precisava que Deus ele falasse comigo através da palavra. E em cada versículo, em cada ministração, Deus ele sempre falou muito ao meu coração. Que linda. Luciana, que honra, né? Que alegria ter um lar assim, não é? Agora, me diz uma coisa. Como louvar, como você ensaia os louvores, como você percebeu que poderia tê-las como uma voz unida à sua, aliadas, unida, né? Tão perfeita para cantarem e adorarem ao Senhor. Então, Sônia, no começo a gente ensaiava bastante. Agora, com a correria que a gente tem, você acredita que a gente quase não tem tempo para ensaiar, né? E assim, como eu falei, no começo eu comecei sozinha, aí quando elas nasceram, começaram a cantar, eu já colocava para cantar junto, aí foram pegando gosto pela música, né, sempre cantando, que lá em casa é assim, tem dia que tem uma num lugar ensaiando, tem outro no outro, música lá em casa é como água, assim, né, toda hora a gente tem tá louvando e assim é prazeroso, tá, né? E hoje eu louvo e agradeço a Deus, são as minhas companheiras, né? Meus braços fortes aí, né? Que eu tô ficando velhinha já, né? Daqui a pouco eu passo, né? Falo pra elas, não né? Não se preocupe em ficar velhinha, né? Não. Quando eu me for, tempo, eu tenho certeza que eu vou deixar, né? Duas substitutas, duas pessoas aí que aprenderam e que entenderam. Louvo e agradeço a Deus pela vida das minhas filhas. Eu acho bonito o que você está falando, assim, que você está falando, que eu vou deixar duas preparadíssimas para a palavra do Senhor, e aí vai ser a sua herança, né? Porque passa de pai, mãe para filhos, e filhos e netos, porque Deus promete isso, né? Sim. A bênção se estende, não para, não é? Então, a gente às vezes pensa, puxa vida, aquele meu filho não entende nada disso, enquanto o outro entende tudo, ele não consegue, no seu caso já foi, já entendeu? Mas existem famílias que você sabe, não é? O pai vai para a igreja, a mãe não. Os filhos vão para a igreja, os pais não. Então, tem que saber muito bem lidar com isso, porque o chamado de Deus para a obra dele é muito sério, muito sério. E não tem como falar não é? Por mais que você tente escapar, você não consegue. Não consegue fugir. Não tem como fugir. Né? O Espírito Santo de Deus, ele fala sempre assim, dentro da gente, né? E você tem a consciência, né? Você tem. E o que significa, vou perguntar para a Ana, o que significa, Ana, o deserto para você? Como palavra de Deus. O que é o deserto? Deserto é onde nos faz mais forte. Muitos passaram pelo deserto. João Batista, por exemplo, ele passou pelo deserto. O próprio Jesus passou pelo deserto. Ele foi tentado no deserto. Ele foi perseguido no deserto, mas ali ele mostrou a sua fé e persistência. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites. Satanás apresenta para ele e diz: se você me adorar, se prostrares a mim, eu te darei tudo isso. E ele mostra grandes palácios, bens. E Jesus ali, ele nega todos os pratos. E ele mostra a sua resistência e o seu amor
pelo Pai, por aquele que o enviou. Então o deserto é onde nos faz mais forte. Jesus nos ensina bastante. Se perseverarmos no processo do deserto, viveremos o propósito e a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Você entende? Vou perguntar para Gabriela. Gabi, você entende, meu amor, que o deserto, nós podemos falar, porque nós estamos falando com muitas pessoas que hoje eu acredito que estejam passando pelo deserto. Eu acredito. Porque quando nós falamos no deserto, é um lugar assustador, dá a impressão que você não vai ter nada mais. O calor, falta de água. Então nós podemos falar, eu estou passando num deserto, às vezes por um problema muito grande, que dá a impressão e a sensação de que aquilo nunca vai acabar na nossa vida. O que você entende pelo deserto? Como já foi dito pela Carol, o deserto realmente é um lugar onde todos nós precisamos passar. Isso é em qualquer área das nossas vidas. Tem pessoas nesse momento que podem estar nos assistindo, podem estar nos escutando, que estão vivendo um momento da sua vida onde você acha que já não tem mais saída, já não tem mais solução. Esse é o deserto. Essa preocupação que há dentro de você em um determinado momento da sua vida, né? Todos nós temos os nossos problemas. Mas não há deserto que dure para a vida toda. O deserto é um preparamento para o propósito que Deus ele tem para as nossas vidas. Então, assim, Deus ele não determinou o nascimento de ninguém para o sofrimento. Deus ele não determinou o nascimento de ninguém para o sofrimento. Se você está vivendo esse momento difícil agora, você pode ter certeza que Deus, na hora certa, ele vai te surpreender. Tem um exemplo muito claro na Bíblia Sagrada de Agar. Agar, ela foi uma mulher que ela teve um filho e ela passou pelo deserto, aonde o pão havia acabado e a água de uma pequena garrafa, que era chamada de odre, que eles tinham, também havia acabado. E ela olhava para um lado, olhava para o outro e ela já não via mais saída. Foi quando aquela criança começou a chorar, de fome, de sede, desespero. E ela pensava que eles iriam morrer ali naquele deserto, porque já não tinha mais solução. Mas foi quando Deus resolveu surpreendê-los, enviando um anjo e falando: Agar, não se desespere, porque Deus ouviu o choro dessa criança. E quando ela olhou para o lado, havia uma grande fonte que o Senhor havia preparado. Então, assim, você talvez pode estar passando pelo deserto agora, mas o Senhor ele sempre tem uma fonte, sempre há uma esperança preparada para você. Um presente, não é? Um presente. E eu agradeço a você que está nos enviando os áudios. Vamos aos áudios agora para as nossas convidadas e o nosso convidado. Boa tarde. Boa tarde. Essa rádio é um rádio muito especial e essa família Oliveira é maravilhosa, viu? Obrigada por convidar elas. Obrigada, imagina. Abençoando vidas, abençoando o lar, né? Juntamente com vocês. E aqui também estou vendo o Postcat, né? É isso? Não sei falar direito, mas tá de parabéns. Muito obrigada. Boa tarde, Soninha. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde. Soninha, que legal o tema hoje, hein? Entrevistando uma família de momentos de louvor. Que glória, glória. Soninha, estamos passando um momento na vida da gente que quanto mais a família estiver unida, em busca de Deus, é o que nós precisamos, né? Sim, tenho certeza que será um grande bate-papo aí. Deus abrindo os caminhos de todos nós, né? Bom programa a todos. Boa tarde, Rinaldo Félix, Santana, Zona Norte. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Oi, Soninha, boa tarde. Olá. A Cristina da Casa Verde, Olá, assistindo querida. seu podcast que sempre traz novidades. Obrigada. Você está falando com a família Oliveira, o importante da função da família. Realmente, a família é a base de qualquer lar. É verdade, Pai, mãe, filhos, irmãos, os tios, a nossa árvore, né? É mesmo. Mas a família é a base de tudo, porém, eu sempre falo isso. A família é a base, mas Deus é a nossa força, porque altos e baixos sempre existem e vão existir. A nossa força maior
está em Deus, que fortalece a família a cada dia mais. É verdade, um forte abraço, linda. Parabéns pelo programa, querida. E continue sempre com esse sorriso lindo que nos contagia tanto. Um beijo grande, sucessos. Amor. Muito obrigada, linda, muito obrigada. Bom, e por falar em deserto, vamos adorar a Deus com louvor, ouvir a voz dessa família Oliveira, que está nos dando um exemplo de fé, de força, de trabalho e gente de grande conhecimento. Vamos a uma música, eles vão louvar agora Deserto. Ao vivo, diretamente aqui da elitv.com.br. Participe do nosso podcast 911 99439 6897. Deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a
parabéns, parabéns. Que lindo louvor, o Senhor está tratando de todas as coisas. Se você está triste, se você está desanimado, se você está sem nada, o Senhor está cuidando, está trazendo para a sua vida. Aproveite esse momento para pedir. O Senhor se agrada de entregar. Aproveite esse momento de fé, de louvor, para parar um minutinho que você está fazendo e buscar, fala com Jesus, pede o que você deseja. Talvez você tenha um sonho no teu coração e pensa que nunca vai acontecer. Talvez você já esteja desistindo dos teus projetos. Esse é o momento de adorar, o momento de acreditar, o momento de fé, independente da religião que você possa ter ou possa frequentar, está no teu coração. Peça que Deus quer cumprir o que Ele tem sobre cada um de nós. Querida, você acha como mãe que o louvor salva a vida das pessoas? Você acha que uma adoração, um hino, pode de repente transformar a vida da pessoa, de alguém? Com certeza, Sônia, transformou a minha. Que linda! Né? Gente, ela é tão bonita. Eu passei por uma fase na minha vida, do meu primeiro casamento, quando eu separei do meu esposo, meu primeiro casamento, né? Eu entrei num estado de depressão muito profundo. Eu lembro que os meus filhos, um tinha na época 5 aninhos e o outro tinha 2 anos de idade. E eu me vi sozinha com eles e num determinado momento eu entrei numa depressão muito profunda. E o que me colocava de pé eram os meus filhos, né? Eles chegavam na beira da cama e falavam: mãe, tô com fome. Eu levantava, eu ia fazer a comida para eles, deitava. E tinha uma rádio naquela época que era próximo da minha casa. Sim. E eu colocava aquela rádio, eu ficava ouvindo. Nunca deixei de servir ao Senhor. Mas assim, o ser humano, ele é fraco. Muito. Nós somos fracos, frágeis. Exatamente. E nós passamos por problemas que muitas das vezes quem olha você não imagina que você tem problema, mas todos nós temos. Né? Eu tenho, você tem. E assim, cada um tem o seu deserto particular. E eu me vi numa depressão profunda e eu colocava naquela rádio, eu ficava deitado e eu ouvia e Deus mandava aqueles louvores, parecia que vinha direto de encontro com o meu coração. E com isso eu fui me apegando cada vez mais a Deus, sabe? Passei pelo meu deserto particular, graças a Deus, mas sempre louvando a Deus. Então assim, o louvor, ele quebra cadeias, ele liberta pessoas, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de curar, de libertar qualquer ser humano. Então assim, eu amo louvar a Deus, louvo a Deus todos os dias, sempre que eu posso. A gente lá em casa, a gente não deixa de louvar nem por um minuto, a gente está louvando sempre. Tem dia que tá aquele silêncio, eu falo, liga aí a TV, coloca no YouTube, vamos louvar, porque... Ou quando aparece um problema, fala, vamos todos orar, vamos ajoelhar, vamos orar, vamos suplicar a Deus. Aí a gente junta tudo, né, o louvor, a adoração, né, e se prostrando nos pés do Senhor. Deus, ele tem o poder de todas as coisas. Então assim, o louvor, ele é uma chave, ele é uma arma muito poderosa. Para você que está aí com depressão, coloca um louvor, liga o teu pensamento com Deus, que Ele vai falar no teu coração. E o louvor, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder sim de salvar uma vida. Nossa, vocês estavam cantando, louvando, arrepiou a gente, sabe? Porque é muito lindo, não é? Falar no deserto, nos problemas. Como hoje, eu quero perguntar a você, Rodrigo, que você que é o patriarca dessa família, o exemplo, juntamente com a mãe, passando aos teus filhos esse tesouro que é a fé, não é? De continuar, de prosseguir. E você, como enfermeiro, num hospital, você, claro,
você cuida de pessoas enfermas, não é? Como você como você passa a palavra de Deus a essas pessoas? Hoje as pessoas estão com muita ansiedade, muita depressão, muita doença acontecendo, advinda da depressão, do medo, não é? E que o nosso organismo não recebe tudo isso de uma forma completa, dá a impressão que você está com o corpo todinho doente e você não tem saída e vai para o médico. Como você trabalha com esses pacientes falando do amor de Deus? Você louva, já louvou para alguém que estava precisando dessa fé? Como você faz? Como você mostra Jesus? Eu costumo dizer que no leito de hospital é o lugar onde realmente as pessoas têm a maior sensibilidade realmente para refletir sobre a vida, né? Nossa, verdade, né? Num momento de enfermidade em cima do leito que as pessoas param, pensam, refletem sobre a vida e começa a querer projetar, refazer a vida de uma forma totalmente diferente. Se Deus me tirar daqui, eu vou fazer isso. Se eu sair daqui bem, com vida, eu vou para a casa de Deus. E realmente a maior experiência, as maiores histórias realmente a gente vê à beira-leito. Eu já cansei de presenciar recentemente mesmo. Eu trabalho atualmente hoje no centro cirúrgico. Centro cirúrgico. E aí nós recebemos um rapaz que ele teve uma colisão de carro de frente com um ônibus. Sim. Ele estava alcoolizado, bêbado, e ele estava dirigindo um carro que nem dele era, que era do irmão, e deu PT nesse carro, um carro que ele falou que custava mais de 100 mil reais. E ele falou que era conhecedor da palavra de Deus, que era desviado. Então ele teve uma fratura importante no fêmur, teve que fazer uma cirurgia no fêmur. Ele teve uma lesão importante no baço, quase morre. E naquele momento ali, ele contando o que havia acontecido, né? A preocupação dele de que ele precisava sair dali do leito de enfermidade o quanto antes, porque ele tinha que ressarcir o irmão ao prejuízo que ele havia dado, que era a questão do veículo. E aí foi uma das coisas que ele mencionou. Sim. Ele falou assim, se Deus me dá uma oportunidade, eu conseguir sair daqui bem, eu quero reconciliar os meus votos com o Senhor, voltar para a casa realmente do meu pai. E ali realmente eu exercendo a minha função, eu falei, realmente não perca a oportunidade, porque talvez essa seja a última oportunidade que o Senhor esteja te dando. Realmente, por muito menos a gente vê pacientes realmente que têm a vida ceifadas, que muitas das vezes não conseguem nem chegar a um atendimento médico. Então, se você conseguiu chegar ao hospital, porque provavelmente não, tenho certeza que o Senhor tem um propósito na sua vida. E aproveita essa oportunidade realmente para retornar para a casa do Pai o quanto antes. Porque talvez uma segunda oportunidade você não vai ter. E essa questão do louvor é igual a Luciana falou, né? Muitas das vezes estou trabalhando lá, estou cantando nos corredores do hospital, no centro cirúrgico, né? Porque é uma coisa que está no nosso coração, na nossa veia. E muitas das vezes realmente nós somos ministrados através de um louvor. Que o louvor é uma palavra cantada. Cantada, é verdade. E as pessoas muitas vezes falam, esse fanático, esse enfermeiro aí não para de cantar, não é? Você já ouviu isso? Sim. Quando a gente começa a adorar ou falar ou sobre Deus, isso aí é fanático, já fica só cantando. Mas nem você mesmo deve entender a obra que Deus está fazendo ali naquele lugar, né? Às vezes uma pequena estrofe de uma música salva uma pessoa, não é? Deus já está falando. Agora eu vou fazer uma pergunta para essa querida, né? Ana, que ela tem um conhecimento tão grande, meu amor. A Ana é jornalista. A Ana é jornalista? Jornalista, está fazendo faculdade de jornalismo. Ah, então ela vem pra cá, pra Rede Elite. Ela? Colegas de trabalho. Manda um abraço pra turma.
Deus abençoe a todos os jornalistas que estão nos ouvindo nessa tarde, nossos colegas de trabalho. Ou profissão boa é a profissão da área da comunicação. Eu gosto bastante. A comunicação, diz que a comunicação é a arte de falar demais. Isso. Só quem gosta de falar entende. A minha filha é bem calada, sabe? E ela fala assim: olha, quer conversar? Liga pra minha mãe. Ela fala, ela tem sempre um assunto. E pior que o pessoal diz mesmo que quem gosta de falar bastante vira jornalista. É, a arte de falar muito, né? Falar demais. A Carolina sempre foi muito falante, muito mesmo, assim, sabe? Falante mesmo. E aí, deu no que deu. Aí tá fazendo jornalismo agora. Jornalista, né? Então eu já vou fazer a pergunta, não é? Claro, ela deve se dedicar à carreira, mas você, no jornalismo, o que você pretende? Está na TV, você pretende escrever, você já pensou, está no podcast? O que você pretende? Pregando, fazendo, né? Passando esse conhecimento bíblico para as pessoas, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, as pessoas precisando da palavra. O que você pretende? Nós estávamos conversando isso esses dias, inclusive, lá em casa, sobre a parcialidade do jornalista. Às vezes, a gente não pode se expressar de uma forma, expressar a nossa fé, às vezes, de forma tão explícita, vamos colocar assim. Sim. Porque muitos não vão entender. Mas eu acredito, e eu até penso sobre isso, que até a nossa profissão, para Deus, há um propósito. É verdade. Deus não coloca nada no nosso coração que não seja da parte dele, porque tudo é permissivo da parte dele sobre as nossas vidas. Sim. Então, eu acredito que esta profissão que Deus colocou no meu coração, eu posso sim usar isso, eu posso usar a comunicação para trazer palavras de solidariedade e palavras de fé aos meus ouvintes, aqueles que estão me ouvindo, independente da religião. Cada um tem a sua crença, cada um segue aquilo que acredita, de forma... Cada um foi criado de uma forma, então cada um vem de uma linhagem, vem de uma história, mas eu acredito que, eu sempre falo isso, todos nós somos filhos de Deus. Aquele que diz, não, eu aceito a Cristo Jesus na minha vida, independente da minha religião, a religião pela qual eu sigo, todos nós temos o direito e parte no reino de Deus. Claro. Então, eu acho isso maravilhoso, você trazer uma mensagem, você trazer uma palavra para alguém que venha confortar o coração, vindo diretamente do céu. Então, assim, eu acredito que o jornalismo, ele pode sim ser um jornalismo com propósito. Eu posso seguir a minha carreira, fazer aquilo que eu fui vocacionada para fazer, mas sempre ali, quando tiver uma brechinha, falar do amor de Jesus, porque todos nós precisamos ouvi-lo. Você sabe que quando nós falamos sobre Bíblia, sobre o amor de Jesus, é o evangélico, não é? Mas aí é o católico, mas é... Quer dizer, muitas vezes, né, nós estamos com o microfone, nós estamos com essa oportunidade enorme, nós estamos falando com o mundo todo, né? Agregando, e a gente quer falar alguma coisa e não podemos ter receio. Por quê? Porque nós sempre estaremos falando com alguém que está precisando ouvir, não é? Então, eu tenho certeza que você, como jornalista, vai fazer muito sucesso e vai se preparar também para todos os obstáculos, porque em tudo existe críticas e em tudo, em todas as profissões, sempre vão existir os elogios, não é? E por isso vamos aos áudios, vamos ver o que vão falar a esse respeito. Vamos aos áudios, querido Japinha, que está aqui conosco, nos acompanhando. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está nos enviando Deus esses áudios. Deus abençoe a vida de vocês, minha irmã, minhas sobrinhas, meu cunhado. Deus abençoe grandemente. Aqui é a Fernanda, irmã da Luciana. Oh, Fernanda, Deus te abençoe também, meu amor. Beijo, Titi. Continuando o nosso bate-papo, o louvor é algo que toca os nossos corações, né? E aqui nós vamos falar, eu vou fazer.
como o Rodrigo falou o seguinte, quando nós estamos num leito de hospital, com uma doença, com uma gravidade, nós caímos em nós mesmos e sentimos que, por que eu perdi tanto tempo? Por que eu fiquei em casa e não dei tanta atenção para um amigo? Por que eu fiquei cuidando só de casa? Quando eu sair daqui, eu vou visitar minha amiga. Quando eu sair daqui, eu não vou mais me incomodar com um problema familiar, vou deixar de lado. Quando eu sair daqui, eu vou perdoar meu filho, o que ele fez, porque, puxa vida, eu tinha que ter conversado mais. Então, eu não vou fazer mais isso. E é sobre isso, nós temos que pensar. Quando nós estamos com saúde, podendo sorrir, podendo nos alimentar, tendo um aconchego, um lar, seja o que for, ou simples, ou com riqueza, seja o que for, nós temos que falar, tudo na vida passa, tudo é passageiro. Então, pare um pouquinho para pensar no que você não precisa mais fazer e o que você não pode mais fazer. Vamos ouvir esse louvor lindo com a família Oliveira. Eu vou fazer, ou eu não vou fazer mais, mas eu vou me modificar. É isso, é sobre isso esse louvor. Muito obrigada a vocês por estarem aqui na Rede Elite de Comunicações, nos ensinando sobre fé, amor e, acima de tudo, compartilhando o amor de Deus através do louvor. Vamos lá, eu vou fazer. Cansaço, eu conheço a sua dor. Quando pensa estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Apenas acreditar. Vale a pena acreditar em Jesus. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Eu vou fazer
vai dizer valeu a pena acreditar. Sim, valeu a pena acreditar. E você vai dizer valeu a pena acreditar. Glória a Deus, que coisa mais linda, as palmas, Japinha. Que presente para vocês, vale a pena acreditar. Não importa, muitos vão falar, como é que você fez para chegar onde você chegou? Eu não fiz nada, Deus me levou. Exatamente. Eu não sei o que eu fiz, Deus me colocou, Deus me levou. E vamos aos áudios, a nossa jornalista linda aqui, quem sabe vai ocupar aqui a Rede Elite de Comunicações. Linda. Vamos aos áudios. Obrigada a você que está nos acompanhando. Espero... Boa tarde, maravilhosa, tudo bem? Estou assistindo a Elite, está uma bênção, está sendo maravilhoso. Eu vou dar um abraço para as pessoas todas aí, pela entrevista, tudo que você está fazendo, está sendo uma bênção. E tudo está sendo muito maravilhoso. Eu estou aqui, acho que da Bairro do Limão, São Paulo, tá ok? Que linda, um abração Bairro para do todos. Obrigada. Ouvintes, todas as pessoas que assistem esse programa. Está sendo uma bênção, está sendo maravilhoso, tá ok? Muito obrigada. Beijos. Beijos. Beijo, querida, do bairro do Boa Limão. tarde, mais uma vez, Ivan da Moca falando Ivan, agora em querido. mas não Sorocaba. deixo de ver o podcast da Soninha, que eu gosto e admiro demais. Obrigada, E hoje, meu amor. principalmente, entrevistando a família Oliveira, que são 3 mulheres consagradas e que, na verdade, estão falando sobre um assunto muito interessante que hoje pouca gente dá importância, que é falar sobre a nossa família, nossos tesouros. Então, mais uma vez, Ivan. ótima tarde, um abraço. Muito obrigada. E parabéns mais uma vez pelo podcast, Soninha. Fica Obrigada, com meu Deus. querido. Um grande abraço a você também. Muito obrigada por participar. Oi, Soninha, eu sou a Priscila, estou falando aqui do Tatuapé. Ô, E olha, Priscila. falar de família é falar de tudo que dá sentido à vida, né? Verdade, é o amor, meu é o amor. cuidado, é o nosso alicerce. Sim. E o programa de hoje está maravilhoso, viu? Obrigada, Parabéns, querida. que Deus abençoe sempre essa energia linda que a Rede Elite transmite. Beijo, beijo. Beijo, beijo para você também, Priscila. Obrigada. E continuando, eu vou fazer uma pergunta sobre exatamente essa música, não é? Como você vê, você como mãe, direcionando suas filhas, cada uma com certeza para uma profissão, mas sempre vão lembrar de tudo que você planta e o que você plantou na infância. Aí chegam pessoas, elas vão, obviamente, enfrentar muitas oposições na carreira, na vida, falando, não, você não vai conseguir. Isso é normal com os filhos, mas hoje nós vemos assim nas escolas muito bullying, os professores tendo que lidar nos colégios com o bullying quanto às crianças, os adolescentes e tudo mais. Como você preparou o futuro e prepara o futuro, por exemplo, da Gabriela, que prega, que fala, que, sabe, pode enfrentar tantos problemas, e como você prepara isso com essa experiência de vida que você tem? E eu gostaria que você falasse não só pela sua família, mas como mães que têm filhos hoje passando por isso, por bullying da escola, sofrendo porque a família é unida, prega a palavra, eles têm que entender sobre Deus e tem quem não sabe nada, ou religiões diferentes. Como você explica isso? Que conselho você pode dar às mães que estão nos ouvindo e nos assistindo? Então, a base de tudo é você acreditar, né? Assim como Jesus acredita em nós, nossa capacidade, quando Ele nos chama, né?
Eu acho que uma mãe tem que acreditar, tem que mergulhar no sonho dos filhos, e é o que eu faço, né? Hoje eu me disponibilizo 100% para o ministério delas. E eu comecei, como eu disse, né? Eu comecei sozinha, mas hoje o ministério é uma família, né? Família. Graças a Deus por isso. Mas eu me disponibilizo 100% para elas. Eu acredito. E assim, né? Eu acredito demais nas duas, confio no potencial delas. Eu acho que uma mãe, ela precisa dar esse apoio, esse suporte para os filhos. Porque se você não acredita no seu filho, como ele vai se acreditar? Eu acho que um filho, o alicerce de um filho é através principalmente da mãe, né? A mãe. Então assim, o conselho que eu tenho para dar para as mães é, em primeira instância, confiar e apoiar o sonho do seu filho. Seja mais mirabolante que seja, né? Tem filhos aí que tem uns sonhos, né, mirabolantes, assim. No meu filho mesmo, eu falo pra elas, né? Eu sempre acreditei. Eu tenho um filho, ele acabou de me mandar mensagem, que é o Wallace. E na época, todo aquele... vamos mandar um abraço, obrigada. Sim, um beijo, amo. Mandou aqui pra minha mãe, parabéns, sim. Eu te amo. Eu também amo muito meu filho. Fica aqui pro nosso podcast. Eu falei pra ele mandar uma mensagem. Ele está trabalhando agora, né? Então, assim, eu sempre acreditei muito neles, nos meus filhos. Sim. Hoje são 2 homens de valor. Meu filho, ele é líder hoje numa empresa muito grande aqui no Brasil. O meu outro filho também trabalha. Então, assim, eu sempre acreditei muito, mas muito neles, assim. Teve uma época que ele pintou o cabelo de loiro, fez uma progressiva, me fez comprar uma guitarra. E o pessoal falava assim, Luciana, pelo amor de Deus, você, né... E eu falava, gente, isso é fase, vai passar. Você comprou a guitarra? Comprei a guitarra. Inclusive essa guitarra está até hoje lá em casa. E assim, né? E eu sempre acreditei muito. Eu sabia que aquilo ali... Teve uma época que ele fez um teste pro Corinthians, né? Sim. E, nossa, eu lembro que foi uma dificuldade muito grande para estar levando ele nos treinos. E, nossa, toda hora eu pedia para uma pessoa, pedia para outro para levar, mas... O tempo que ele quis, ele foi atendido. Eu me disponibilizei, assim, de tempo, sabe, incomodava o vizinho, incomodava meu pai, incomodava minha mãe, meus irmãos, para todo mundo. Né? Uma renúncia sim, sua. Sim, então, olha, o Wallace precisa ir tal semana, na semana que vem, quem é que vai levar, quem pode estar indo com ele. Então, assim, eu sempre acreditei muito. Quando a Carol falou que ela queria... Quando a gente foi na faculdade, para ela fazer a matrícula dela, era para psicologia, ela ia fazer psicologia. E do nada, ela, mãe, eu não quero fazer psicologia mais, eu quero fazer jornalismo. Falei, Carol, é isso mesmo que você quer? Quero, mãe, é isso mesmo que eu quero. Então, assim, então é isso que você quer. Então a gente foi lá, matriculou, tá fazendo a faculdade. A Gabi também, então assim, tudo que elas querem, eu costumo dizer assim, que eu sou uma mãe legal. Tudo que elas querem, eu mergulho com elas. Mas é claro, com todo aquele suporte, com toda a supervisão, ouvindo, aconselhando, porque o jovem hoje, é muito difícil você manter um jovem na presença de Deus. É muito, muito. Né? Então assim, se você quer quase que impossível. Se você quer manter eles na presença de Deus, você tem que ser muito mais amiga do que mãe. É um exemplo, não é saber ouvir então, o que assim, o jovem quer. Sim, então assim, né, é bem complicado, principalmente na adolescência, você tentar manter ali, conseguir isso, nossa, é um mérito muito grande. Então eu consegui, mas assim, acreditando sempre, sabe? Sou muito brava, viu, Sônia? Você é brava? Muito, muito mesmo. Elas sabem, a mãe que elas têm, né? É muito brava, não então, tem assim, mas tudo com controle e com muito respeito. Certo. Não é porque você é mãe ou porque você é pai que você vai ultrapassar o limite do teu filho. Antes dele ser seu filho, ele é um ser humano. Nossa, principalmente, né? E nós já passamos por isso. Um é diferente do outro. Sim, então você tem que saber entender um, tem que saber entender o outro. E sempre com muito respeito. Eu nunca restringi os meus filhos de absolutamente nada. Eu acho que essa liberdade que eu dou para eles, né, muito importante. Isso é muito importante, assim. Mas é uma liberdade controlada. Controlada, não é? com certeza, tudo dentro de um equilíbrio muito grande.
né? Sempre com Cristo. Eu falo para eles, a base aqui em casa é Jesus. Nós temos que, a nossa base, a nossa estrutura principal é Cristo. E o restante é consequência. Mas assim, eu posso fazer isso? Isso o quê? Vamos sentar, vamos conversar. Se for, né, bom para você, se eu ver que aquilo ali vai te trazer alguma experiência boa, eu estou com você. Se for algo que vai te prejudicar, algo que vai te tirar do foco, que é Cristo Jesus, aí já é outra conversa, já é outra situação. Então vamos conversar de novo. Sim, a gente senta, a gente conversa, a gente chega num acordo, né? E eu acho que é isso que tem mantido elas na presença do Senhor. Que lindo, porque com sucesso, é difícil. muito difícil. E vamos aos áudios. Muito obrigada a você que está participando aqui da elitv.com.br, nos assistindo e nos acompanhando também ao vivo para todo o Brasil e internacionalmente também. Vamos lá. Boa tarde, Soninha. Como você está, Soninha? Boa tarde, meu amor. Soninha. Já sei quem é. Aqui é o Pica-Pau de Piracicaba para todo o Brasil. Meu fã número 1. Para o podcast que não perco de jeito nenhum, a nossa amiga Soninha. Obrigada. E hoje ela vai estar entrevistando a família Oliveira. Já estou, meu amor. Um tema muito legal, né? Falando sobre família. Família é coisa maravilhosa, é coisa muito boa demais, coisa mandada por Deus, né? É a base de tudo. Sim, meu Apesar querido que amigo. Minha mãe morreu 45 anos, eu já fiquei, eu sou prova disso aí, né? A gente pega a base todinha. A família minha morreu cedo, mas graças a Deus, onde estão, eles cuidam de mim do mesmo jeito. Falou, Soninha, um abraço. Falou, meu querido, um abração do coração. Cheiro para a nossa... Cheiro para tu também. Muito obrigada, querido Pica-Pau, amigo. Boa tarde, Soninha. Aqui é a Cristina da Vila Guilherme. Estou sempre ouvindo o seu podcast. Obrigada, Cristina. E como sempre, você traz gente maravilhosas para serem entrevistadas. Obrigada, e hoje linda. você está de parabéns com a família Oliveira. Olha, Parabéns obrigada. por convidar gente sempre especiais. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, Cristina. Deus te abençoe, viu? Olá, Soninha, boa tarde. Boa tarde. Maria falando aqui de Teresina. Cheilinha, querida. Que tema maravilhoso. Família, coisa mais importante de nossas vidas. Verdade, Cheilinha. Que legal. Você, né? Vindo de você, tudo é maravilhoso. Obrigada. Um abraço carinhoso para as Beijo, meninas Cheilinha, aí, entrevistadas. querida. E parabéns pelo tema de hoje. Um beijo carinhoso para os seus ouvintes. Muito obrigada, Cheilinha. Para você também, meu amor. Grande Cheilinha, de tão longe. Olha, eu já amo você, viu, Cheilinha? Preciso ir até aí te conhecer ou você vem para cá, pessoalmente. Obrigada, meu amor. Agora, continuando a falar, eu acho que esse pai que está aqui é muito mimado. Eu acho. Eu acho que a mãe é brava, mas o pai mima. Como que é ser pai e cuidar dessas meninas todas? Olha, eu acho que de vez em quando você precisa de medicamento, viu? Ser pai de menina é complicado. Complicado, você é ciumento? Ciumento? Ah, sim. A Luciana às vezes chama atenção. A Luciana fala assim, só eu que falo, só eu que chamo atenção. Você tem... Fica brava também. Ela fala, não, você tem que chamar atenção, tem que brigar também. Mas menina é diferente, É doce, né? Não é? As meninas são doces, é diferente. E eu acho que elas mimam você, viu? Eu acho. O que você acha? Quem cuida mais de você? As duas são uma bênção, viu, Soninha? Elas são bem carinhosas, são uma bênção de Deus. Mas você não tem jeito de dar bronca, como ela falou que ela é brava. Eu acho que o pai não é, né? É. Gabi, o pai é bravo, ele corrige. Depende da ocasião. Mas ele é mais... Mais ciumento, mais calmo, não é?
Mais ou menos, né? Agora, tem uma música, não é? Que nós falamos assim: Jesus, passa lá em casa. Jesus, cuida da nossa família, cuida dos meus netos, da minha filha, cuida dos meus amigos. Jesus, passa na casa dos meus amigos, na casa da minha família, dos que estão precisando e eu não sei. Que tal esse louvor? Jesus, passa lá em casa. Quando você estiver triste, desanimado, creia que Jesus vai passar na tua casa. Ele está passando hoje aqui na Rede Elite, que nós estamos sentindo essa felicidade, essa alegria de adorar a Deus nesse dia tão especial, tão marcante, que nós estamos precisando muito, muito de alegria, porque hoje é um dia difícil para nós, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. E hoje nós precisamos pedir: Jesus, passa lá em casa. Que tal? Que tal adorarmos com esse louvor maravilhoso nesse dia especial? E, claro, sempre com Jesus no nosso coração, né? Sim, independente de qualquer coisa, Jesus passa na nossa casa. Passa nas famílias, né? Nas Inundadas lá no Rio de famílias. Janeiro. Hoje eu escutei uma coisa assim, Sônia, que eu fiquei assim, muito triste, né? Ninguém tem um filho para entregar no mundo do crime, ninguém Claro tem um que filho, não, jamais. nenhuma mãe cria um filho para se desvirtuar do caminho, né? Sim, verdade. Então assim, eu querida. quero deixar, né, aí a minha solidariedade, o meu abraço para todas as mães, Sim, né? sim. Independente do que o seu filho era, ou que o seu filho fez, ou deixou de fazer, mas tem muitas mães hoje que estão ali chorando, né? Que não gostaria de ver o seu filho naquela situação morto, né? E que vai enterrar. Então eu deixo a minha solidariedade. Como Verdade, mãe, a meu gente amor. sabe que o coração de uma mãe, nossa, fica dilacerado com qualquer coisa que aconteça com nossos filhos. Sim, Então verdade, assim, independente querida. do que era, do caminho que tomou, Que seguiu. né, que seguiu. Então assim, nenhuma mãe Nenhuma, merece passar por nenhuma essa dor mãe. que muitas mães hoje ali no Rio de Janeiro têm passado. Estão sofrendo muito, Né? muito. Não sei se a mãe dos policiais também ainda estão vivas, então deixar aí nossa solidariedade, né, nossos sentimentos, né, essas famílias também dos policiais que perderam a vida ali, Sim, né, sim. pais de família que No saíram para trabalhar no confronto, confronto, né. Então assim, é só Jesus mesmo. Quando só tudo vira um Jesus. caos, quando o caos Só sabe, Jesus. toma por completo toda a situação, Jesus, ele passa e ele coloca um bálsamo nessa tarde em todos esses corações que têm sofrido ali, Verdade, nessa meu situação do Rio de Janeiro, né? Então, creia que Jesus está passando nos lares também de todos que mandaram os áudios. Eu agradeço Sim, desde que já, estão né, assistindo, pelo que carinho, que estão não passaram e que assistindo. vão assistir no YouTube Sim. essa programação maravilhosa nesse dia, inclusive, e através da Rede Elite, das câmeras, para tantos países fora do Brasil, com tantos brasileiros distantes, mais pertinho de nós, através da Elite TV. É isso que nós queremos deixar aqui, uma palavra de conforto e fazer com que cada palavra alcance o coração de alguém que esteja precisando, e todos nós precisamos, não é? Vamos lá, Jesus, passa na minha casa. Vamos ouvir esse louvor através desses queridos, dessa família Oliveira que desenvolve esse louvor, esse trabalho lindo, esse dom maravilhoso. Vamos lá. Não foi fácil te encontrar aqui.
A minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar, mas se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Ele vai entrar. Filho, eu tô indo lá. Em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, Tem vida. tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Através dessa canção nós queremos declarar: Jesus, passa aqui na Rádio Eli, passa no Rio de Janeiro, passa em cada lar que está nos ouvindo nessa tarde. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Cura minha família. Traz vida agora, agora. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Passa lá. Oh Deus, vai na minha casa. Passa lá em casa. Pode fazer morada. Mora em minha casa. Que lindo, gente. Passa lá em casa. Você sabe, me emocionou. Assim, eu me emocionei demais. Passa lá em casa, né? Que lindo. Como é bom receber vocês. Você sabe que eu estava aqui me lembrando que Deus é um Deus maravilhoso mesmo. Sim. Nós estávamos naquela feira maravilhosa, com o propósito de abrir a feira, fomos convidados a... E do nada aparece uma Barbie. Aí,
Mandar um abraço para a Sônia. Nós íamos tirar uma foto juntas lá fora. Vamos tirar foto. De repente, essas riquezas apareceram lá e falaram: podemos cantar uma música? Senhora, podemos cantar uma música? Elas cantaram Raridade. Raridade, eu tenho esse vídeo. Raridade. Foi aquele momento que já me apaixonou. Falei, Deus mandou aqui. Foi Deus quem mandou. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Nos encontramos algumas vezes, não é? Nas compras, né? É verdade. Mas foi maravilhosa. E vamos aos áudios. Muito obrigada a vocês que estão participando aqui do nosso podcast, que é impossível não se emocionar aqui no nosso estúdio, uma bênção muito grande. Muito obrigada a vocês que estão enviando seus áudios, participando, e obrigada também a todos que não estão conseguindo mandar, mas estão participando e ouvindo essa bênção, essa tarde abençoada aqui na Rede Elite, no podcast da Soninha. Vamos lá. Olá, boa noite, desde aqui boa tarde. Eu sou Abraham da Espanha e estou mandando um beijinho muito grande para a minha querida Soninha. Estou escutando o podcast da Soninha, desde aqui desde a Espanha, desde Barcelona. E quero mandar um saludo muito grande e um beijo muito grande para a família Oliveira, que estou amando a entrevista, estou adorando uma família assim tão unida. Que lindo, né? Que lindo, não é? Pois nada, um beijinho, muito axé, muita sorte, muita saúde. Obrigada, meu amor. E algum dia irei para Brasil. Estou louco para conhecer Brasil. Venha para Brasil. Assim, um beijinho muito grande e muito sucesso. Para você, Abra, muito agradecida. Boa tarde. Essa rádio é um rádio muito especial e essa família Oliveira é maravilhosa, viu? Obrigada por convidar elas, abençoando vidas, abençoando o lar, né, juntamente com vocês. E aqui também estou vendo o podcast, né? É isso, não sei falar direito, mas tá de parabéns. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Aqui é a Denise Ribeiro falando de Guarulhos e eu também estou sintonizada no podcast Momentos com a minha querida e amada diva Sônia Apolônio, que está trazendo hoje 3 cantoras maravilhosas da família Oliveira que estão abrilhantando ainda mais esse podcast. Obrigada, parabéns, meninas. O podcast está lindo. Ô, diva querido, logo mais é você aqui, não é? Com um podcast Divas, mas hoje trazendo os divos. Divas, o podcast, hoje com Divos, o podcast. Muito obrigada, meu amor, muito obrigada pelo seu carinho, por participar. E é sempre uma honra receber uma mensagem de vocês, viu? E continuando aqui, a gente fica tão feliz, não é? Vou falar um pouquinho com a nossa querida, da nossa pastora. Ela já tem um jeitinho de pastora, a Gabi. Eu vou falar, Gabi, o que você pretende para o teu futuro? Uma jornalista, e você? Já encontrou? Eu ainda estou em dúvida em algumas profissões, mas eu penso muito na Polícia Militar. Polícia Militar. Nossa, vai ser uma policial, vai ser uma bênção, não é? E é claro, continuar cantando e pregando a palavra de Deus também. Claro. É, mas isso aí a gente precisa conversar. Né? Pronto. Lembra do que a gente vai sentar e conversar? Sentar e conversar. Eu acho que é um pouquinho difícil depois, vocês já mais maduras, com a vida, com a independência da mãe, do papai, independência financeira, vocês acham que vão conseguir manter essa união na música gospel, pregando e falando, conversando juntas, fazendo uma obra juntas? Vocês acham que isso vai ser possível? Ou vocês vão partir de repente e Deus vai preparar cada uma para o seu ministério? O que vocês acham? Seria maravilhoso se realmente nós crescêssemos e pudéssemos continuar com o Ministério Família Oliveira, mas realmente seja feito o trabalhar de Deus, porque cada uma tem um sonho, cada uma tem uma profissão. Por exemplo, a Carol quer ser jornalista,
Então, assim... A Carol não, já é, não é? Ela já é uma jornalista. Então, eu não sei se no futuro ela já é. As vidas elas vão se encaixar pra gente continuar saindo juntas. E, Gabi, alguma vez a mamãe aconselhou a você na sua profissão? Já. O que ela desejaria para você? Ela já comentou muitas vezes de medicina veterinária. Veterinária? Porque quando eu era criancinha, sim, eu tinha muita vontade de fazer medicina veterinária. E eu cresci e já conheci um pouco mais da polícia militar e agora eu penso na polícia militar. Já mudou tudo, né? Mas a mamãe, ela tá te olhando e falando, nós vamos pensar sobre isso. Nós vamos sentar e conversar. Nós vamos sentar. Vamos falar um pouquinho da obra social agora, que vocês realizam, que é tão importante. Que obra social que vocês desenvolvem, querida? Você vai muito, se apresenta muito em alguma obra social especial, que vocês estejam ligadas à igreja. Qual a importância que você dá, não só pregar o evangelho, a música, mas o trabalho social para todos? Sim, o trabalho social ele é muito importante, né? O trabalho social pode ser feito por mim, por você. Sim. O trabalho social, eu costumo dizer que ele nasce no seu coração, né? Se você não tem isso no seu coração, não vai dar certo a obra social, né? Porque a obra social é associada com o quê? Com caridade, com amor. É dedicação, né? Total, é resiliência, é empatia. Tudo isso você tem que ter, né, na obra social. Sim. Então, assim, eu tenho um coração muito... Eu já passei por muita coisa, Sônia. Imagina. Sabe? Nossa, para estar hoje aqui, né, com você. Obrigada, né? Que é uma pessoa tão ilustre, tão amada, né, respeitada. E assim, é uma honra muito grande estar aqui hoje com você, né? E te conhecer. É toda minha. E é como eu falo, né? Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele apresenta pessoas. E assim, nessa trajetória, Deus tem me apresentado pessoas maravilhosas, como a Sônia, né? E eu costumo dizer assim, tudo aquilo que você faz de bom, ele retorna para você. Sim. Né? Um dia, tudo aquilo que você fez, pode ter certeza que ele vai voltar para você. Se você fez o bem, ele vai voltar para você. Se você fez o mal, ele também vai voltar para você. Porque a vida é uma mão é uma como é que fala? Uma via de mão dupla, né? Então ela vem, é como uma roda gigante, né? Então assim, num determinado momento da minha vida, eu passei muita dificuldade, foi muito difícil para mim. Quando eu fui morar onde eu moro hoje, eu fui sozinha com os meus filhos, como eu te falei. Então assim, eu passei por muita coisa. Mas Deus, ele sempre cuidou de mim. E ali nasceu um desejo muito grande de fazer uma obra social. Hoje eu cuido de pessoas, eu não gosto de falar muito nisso, porque fica parecendo que tipo assim, né? Não, você tá querendo se aparecer. Nós temos que falar, né? Não é? Olha, jornalista, aí tem que falar na obra social. E assim, a gente ajuda muito, assim, na causa animal. Sim. Né? A gente ama os animais. Linda. Daí é onde que a Gabriela, né, sempre despertou essa vontade de fazer medicina veterinária. Então assim, a gente ajuda muito na causa animal. Eu ajudo muitas pessoas em vulnerabilidade, né, mesmo, de tudo. Sim. Hoje, a porta da minha casa, assim, a gente é 24 horas praticamente. O celular, ele toca muito. Ai, mãe Luciana, tem como arrumar uma cesta básica, tem como você... medicamento, pelo fato do meu esposo trabalhar no hospital, não é muito fácil, às vezes a gente consegue, às vezes não. E assim, eu sou massoterapeuta. Massoterapeuta, né? também. Então assim, eu ajudo muito nisso também. Às vezes tem uma pessoa acamada, né, que não tem condições de estar pagando para receber uma massagem. Né? Às vezes eu falo para ele, Rodrigo, às vezes ele chega assim, só não hoje é o dia da minha folga, mas a gente tem que ir ali. Então assim, vai ferir pressão para as pessoas, vai ler um exame. Muitas das vezes tem pessoas que recebem um exame, vai no hospital, não entende muito o que o médico fala. A irmã Luciana tem como, né? Eu tô mandando os exames aí, tem como o Rodrigo olhar para mim, falar para mim. Então assim, a gente
A obra social é ampla, é muita coisa. Cadeira de roda. Necessidade. Nossa, eu acho que o ano passado nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, porque a gente não consegue nada. Se Deus não for conosco, a gente não é nada, né? Eu tenho essa consciência. Sim. Então, assim, cadeira de roda, eu acho que o ano passado, eu acho que eu consegui umas 20 cadeiras de roda, eu acho que umas 30 cadeiras de banho, né? Então, assim, a gente... E fazer a obra social, muitas das vezes, é uma palavra para alguém que realmente está precisando. É essa voz linda de vocês. É um abraço, né? Muitas das vezes tem pessoas que têm condições financeiras, mas não tem uma condição espiritual. Sim, então já entra o lado espiritual. Então, o que é fazer uma obra social, né? E abrange muitas áreas, aconselhamentos. E é também... Quantas mães falam pra mim assim, irmã Luciana, nossa, como você consegue manter essas meninas na presença de Deus? Me dá um auxílio aqui. Aí você vai conversar com a mãe, vai orientar a mãe em relação a adolescentes. Um aconselhamento. Mulheres, né, assim, que passam dificuldades na sua casa com seu esposo, com seus filhos. Com ela mesmo, né, o autocuidado com ela mesmo. Tem muita mulher hoje que passa por uma depressão profunda, né? Ou tem umas que você olhando por fora realmente está tudo intacto, mas por dentro ela está quebrada, triste, abatida, né? Então, assim, quantas palavras de aconselhamento até mesmo para casais, quantas mulheres. Eu gostaria, né, se vocês estiverem aí, meninas, em nome de Jesus, manda um áudio aqui, né? Tem madrugada que eu fico falando com várias mulheres, né? Ai, mano, eu tô passando por isso, faz uma oração. Então, assim, a obra social ela é extensa, não é só em uma área, são em várias. Eu também quero falar aqui um pouco do Instituto Apoio Brasil, Instituto IAB. Apoio Brasil. Instituto Olha pra Apoio Brasil. Apoio tá? Brasil. Instituto Nosso Apoio isso, Brasil. Instituto Apoio Brasil. Isso. Ele é um instituto que nasceu no coração de um homem muito nobre chamado José Pedro Cornélio. Ele reside ali na cidade de Mairinque, tá? O instituto foi fundado ali em Mairinque pelo José Pedro e ele me convidou para estar fazendo parte também dessa causa tão nobre que o instituto ele abrange também várias áreas. O instituto também faz o primeiro doutor da alegria foi o José Pedro. Ele é o fundador. Doutor da Alegria. Isso, Doutor da Alegria. Foi o primeiro Doutor da Alegria. Hoje tem vários, né? Sim. Mas o José Pedro foi o primeiro. Existem graças vários, né? A Deus. Coisa boa tem que se espalhar, né? Tem que espalhar. E assim, ele me fez o convite. Eu me senti muito honrada, agradeço a vida do José Pedro. Eu sou hoje a diretora regional da cidade de Guarulhos. Represento o Instituto IAB aqui na cidade de Guarulhos. Maravilha. Diretora regional, sim, parabéns, aqui na cidade querida. de Guarulhos. Né? Não sou só eu, né? Minha família, porque onde eu vou eles estão comigo, então o convite foi feito diretamente para mim. Uma foi eleita. Sim, mas eu costumo dizer que sim, participa, não sim, é? Sim, eu coloco todo mundo aqui tem um pedacinho. Nada ali, mais justo do que a família toda estar sempre junto, nada mais justo do que isso, porque elas fazem parte de toda essa fé, de toda essa certeza que você a cada dia vai aumentando e trazendo pessoas para perto da família e de Deus também, sim, não é, sim, querida? Sim, com certeza. Agora, eu vou fazer uma pergunta, né? Um pouco mais do quê? O que você acha? Um pouco mais do quê? O que você responderia para mim? Tentar um pouco mais. Tentar um pouco mais. Um pouco mais. E a nossa jornalista, um pouco mais de quê? Do quê? Um pouco mais de fé. De fé. De perseverança. Dedicação, insistência. Um pouco mais. E o pai, o patriarca, um pouco mais do que, querido? Esperança, bons tempos, né? Verdade. Esperança. O que você diria? Um pouco mais. Paciência. Tolerância. Um pouco mais de amor. As pessoas hoje elas precisam
ser mais tolerantes, mais amorosas. Hoje a gente vê tantas coisas, né? Você liga a televisão hoje, você vê cada coisa que você fala, gente, cadê o amor? Que tal um pouco mais de humildade? De humildade. Que tal a humildade é a base de tudo, né? Um pouco mais de amor ao próximo. Que tal um pouco mais dividindo o que você tem, mesmo no pouco? Que tal um pouco mais de abraço e de sorriso? Vamos louvar um pouco mais. O que será que as pessoas estão desejando? Um pouco mais do quê? Pensa nisso. Enquanto vem o louvor, um pouco mais. Peça um pouco mais do que você precisa para a tua vida. Eu sei o que eu já preciso da minha. Quando eu falo você, estou falando a meu respeito também. Um pouco mais de paciência, de fé, de amor, de solidariedade, de humildade, de tudo que é bom, né? De felicidade também, união entre filhos e pais. Que tal? Presta atenção nesse louvor. Um pouco mais. Vamos lá. Um pouco mais de alegria, um pouco mais de Jesus na nossa vida, né? De Deus. Quero agradecer mais uma vez a família que nos abençoa nessa entrevista linda. Muito obrigada a vocês também por participar. Não te darei guerras impossíveis de vencer. Eu tenho um processo para cada guerreiro e te avaliando decidi fazer um pouco mais com você, exigir um pouco mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar
prepara pra guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar um pouco mais. Que Deus abençoe vocês. Que linda, que lindo. E assim estamos finalizando. Sem palmas. Finalizando o nosso podcast que passou tão depressa, tão lindo, com tantas coisas que nós ouvimos, tanta fé. E eu gostaria de oferecer um presentinho para vocês aqui do nosso podcast, a Ana querida, a Luciana, muito obrigada. É só uma lembrancinha. E aqui, uma lembrancinha também para você, Gabi, do nosso podcast. E aqui fica para o casal. E eu preciso também dar uma lembrancinha. Depois eu prometo que eu vou mandar entregar para o papai, né? Para o Rodrigo, muito obrigada. E antes de finalizar, eu gostaria que você, Luciana, deixasse uma palavra para todas as pessoas, uma mensagem muito especial para o nosso podcast, para esse dia que marcou, foi marcante, nos emociona, com a presença dessa família linda, linda. Muito obrigada. Eu ficaria até amanhã aqui nesse podcast. Meu amor, deixa a sua mensagem final para as pessoas e para o final desse mês. E bem-vindo aí, novembro, que venha, não é? Cheio de saúde, alegria e felicidade. Além das mensagens musicais, os louvores. Bom, eu quero dizer que foi muito bom estar aqui, Sônia, Deus abençoe, muito obrigado. Para você que ouviu a gente, que está ouvindo, que está acompanhando aí pela live. Obrigada, meu amor. Acredite nos seus sonhos, nunca deixe ninguém barrar os seus sonhos, acredite naquilo que tem dentro do seu coração. Se for coisa boa, pode ter certeza absoluta que Deus ele vai te abençoar, Ele vai te dar força, vai te dar saúde, vai fazer você prosseguir e conseguir, né? E que Deus possa entrar em cada lar, em cada família, em cada coração, né? Trazendo esperança, prosperidade, muita paz, muita tranquilidade nesse final de tarde agora tão maravilhoso, e que Deus possa abençoar você, Sônia. Obrigada, Devidamente, muito obrigada. Muito obrigada a eu vocês. repito novamente, foi uma honra estar com você. Eu costumo dizer, novamente vou dizer, Deus ele não apresenta pessoas, ele une propósitos, né? Verdade. E Deus ele uniu a família Oliveira, ele já sabia. Tudo aquilo que Deus ele tem para nós já está escrito. Já está escrito. Então nós temos que confiar e potencializar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então eu quero que Deus abençoe a cada lar, a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte, a cada pessoa que esteve conosco. Muito obrigado pelo carinho de todos. Sentimos abraçadas nessa tarde. É uma honra e um prazer muito grande estar com vocês. Beijo no coração de todo mundo. Obrigada, meu amor. E aí gostaria de uma mensagem sua também, o pai, o protetor dessa família e um querido Rodrigo Oliveira. Uma mensagem especial, parabenizando desde já por essas filhas lindas, pelos seus filhos, por essa família. Amém. Nós que agradecemos, Sônia, você pelo convite, que o Senhor Jesus possa abençoar você cada vez mais nesse propósito. Parabéns pelo programa, Obrigada. pela audiência, pelo alcance, né?
como já foi dito, que o Senhor Jesus possa entrar em cada lar, de cada ouvinte, de cada espectador que ficou até o término dessa programação, realmente conhecendo um pouquinho mais da biografia da família Oliveira. Muito obrigada pelo convite e que o Senhor Jesus possa abençoar a todos nós de forma geral. Amém. E eu aqui fico com a minha mensagem agradecendo a você que participou do nosso podcast e estará na íntegra, você que não deu para acompanhar, estará na íntegra amanhã no YouTube, a íntegra do nosso programa, do nosso podcast com a família Oliveira. E também o contato dessa família, se você precisar, se você quiser recebê-los em outros podcasts, é uma honra. Bem, a minha mensagem para o final de outubro é a seguinte: eu desejo que cada palavra de cada canção que foi cantada aqui, de uma forma intensa, com os olhos fechados, como que falando conosco, as mensagens no louvor, falando sobre Deus. Se você prestar atenção, Deus falou muito com cada um de nós. Eu desejo que essa palavra permaneça soando dentro do teu coração, do meu, de todos nós, trazendo esperança, alegria, motivação e felicidade para novembro e para todos os dias da nossa vida. E principalmente muita fé que tudo vai melhorar. Um grande beijo, muito obrigada, família, um exemplo, e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Obrigada, Rede Elite, obrigada a Japinha, a toda a equipe, ao Cancan, e até logo mais no Divas, o podcast. Um beijo, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, querida. Agradeço. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.